Hoje vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos, com base em Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3. Mas preste atenção que o terceiro ponto do nosso devocional de hoje é o mais importante e você precisa ouvir. O texto base é 2 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3. Paulo escreveu assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje nós vamos entender o que significa esse texto e no terceiro ponto nós vamos trazer uma verdade muito importante. A primeira ideia que eu queria destacar desse texto para nós é que há um perigo que ronda a igreja de Cristo Jesus, há um perigo que ronda a mim e a você, e é o perigo do engano. E a maior vitória do engano é fazer você acreditar que está seguro enquanto caminha para a perdição. O apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos da cidade de Tessalônica: ninguém de modo algum vos enganem. O perigo que ronda a igreja vem de dentro e vem de fora. Pessoas que querem nos enganar com mensagens, com propostas, dizendo que Cristo voltou, que Cristo irá voltar, marcando data, marcando hora, marcando o dia do evento da volta de Jesus Cristo. É o perigo que vem de dentro. O perigo que vem de fora é pessoas dizerem que Cristo não vai voltar, como nos alertou Pedro. E nós vivemos, preste bem atenção, nós vivemos em uma época em que muitas vozes competem por nossa atenção. São falsas doutrinas, teorias da conspiração e líderes espirituais que desviam do verdadeiro evangelho. Ninguém vos engane, dizia o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Será que nós estamos prestando atenção a essa poderosa advertência? Será que os nossos olhos espirituais estão abertos e nós estamos atentos e alertas para este recado do apóstolo Paulo, que é um recado de Deus para o nosso coração? Será que nós estamos nos deixando enganar facilmente? Ao longo da história da igreja, 2000 anos de história da igreja, muitos falsos profetas, muitos líderes, muitos pastores tentaram levar a igreja, os seus membros, aqueles que eles guiavam espiritualmente, a acreditar em falsas doutrinas, em falsas revelações, principalmente acerca da volta de Cristo Jesus. Nós sabemos que seitas se levantaram em torno dessas falsificações da data do retorno de Jesus Cristo. Logo nós percebemos que esse alerta do apóstolo Paulo não foi ouvido por muitos crentes. Ninguém vos engane. Ninguém deve nos enganar a respeito da volta de Jesus Cristo. Falsas doutrinas, elas entram facilmente em nosso coração quando nós abandonamos as sagradas escrituras e nós ouvimos doutrinas de homens, ensinos de homens, e nós vamos dar mais importância ao ensino dos homens do que ao texto sagrado. Pergunte-se nessa noite, pergunte-se de verdade, o que tem moldado a sua visão acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acerca da sua volta, acerca do futuro, acerca do presente, acerca das promessas? Será que o nosso coração, que muitas vezes se deixa levar por mensagens doces, mensagens agradáveis, será que o nosso coração não está se deixando moldar por essas ilusões do nosso tempo? Por opiniões de homens? Um dos sinais do fim dos tempos, que já começou no Novo Testamento, é a confusão espiritual e o engano em massa. E o engano em massa. Grande parte do povo de Deus se deixando enganar, se deixando ludibriar, se deixando envolver por falsas mensagens. Você que está me vendo e me ouvindo agora, deixa aí nos comentários. Será que você já não viu alguém, um seu amigo, um colega, alguém da sua família,
se desviar por causa de uma mentira espiritual, de uma falsa promessa, de um falso ensino das Sagradas Escrituras? Será que isso não faz parte da sua experiência? Outro ponto importante desse texto é que o apóstolo Paulo abre os olhos da igreja de Tessalônica para o homem do pecado, que ele irá se levantar, de que antes da volta de Cristo nós iremos ver o homem do pecado. É um dos sinais da volta de Jesus Cristo. E está bem claro que o anticristo, ele não será identificado pelo ódio, mas pelo carisma que vai mascarar a sua rebelião contra Deus. O anticristo, a palavra, ele será bem claro contra Deus, mas ele irá iludir a muitos. O apóstolo Paulo diz que o homem do pecado é o filho da perdição. É uma figura que se levantará contra Deus e enganará muitos. É o anticristo. É a personificação da rebeldia contra Deus. Imagina uma geração como a nossa. Não sei se Cristo virá na nossa geração. Nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos e anelamos com força e com coragem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não sabemos se ele virá na nossa geração. Mas nós sabemos que, imagina se ele vem em uma geração que é cada vez mais materialista, cada vez mais anticristo, cada vez mais anti-religião, que coloca a religião e o exercício do cristianismo principalmente para dentro de quatro paredes, aonde que a opinião do cristianismo, a opinião daquela multidão que se denomina cristão, é colocada para âmbito particular, é rejeitada na roda de conversa da sociedade. Não se chama mais um pastor, não se chama mais um padre, não se chama mais alguém que representa o cristianismo para saber a opinião dele sobre grandes pontos de discussão da nossa sociedade. Importa que a opinião do cristianismo se coloque apenas entre as quatro paredes. Nesse meio, nesse caldo cultural, numa sociedade cada vez mais anticristã, o anticristo ele vai deitar e rolar. Basta que ele agrade a maioria, que é materialista e anti-Deus. A humanidade hoje, sem dúvidas nenhuma, deseja uma sociedade que recebe os benefícios de Deus. Deseja uma história e uma realidade que recebe as benesses de Deus, mas rejeita o Deus das misericórdias. Se o ser humano pudesse, ele subia até o trono de Deus e destronava Deus do seu trono do universo e sentava lá. Imagina um líder carismático subindo ao trono de qualquer nação, falando palavras doces e atraindo milhões, mas cuja essência da sua mensagem é contra Deus. E esse é o grande teste de discernimento para os cristãos. Esse é o grande teste para que nós saibamos quem é o anticristão, quem é anti-Deus. Mesmo que fale palavras suaves e doces, mesmo que seja um líder carismático, mas se rejeita o cristianismo, as grandes teses do cristianismo, as grandes doutrinas do cristianismo, e além de rejeitar, persegue o povo de Deus, tem nele sinais, espírito do anticristo. Prepare-se, porque nós estamos rumando cada vez mais no século 21 para uma sociedade anticristã. O que nós estamos fazendo para não sermos enganados? Como nós estamos nos preparando para não sermos ludibriados? O que você tem feito para fortalecer a sua fé? Agora, um dos pontos mais importantes que o apóstolo Paulo destaca aqui está no terceiro ponto. Eu chamo a sua atenção agora, que o apóstolo Paulo diz que para que Cristo venha, irá ter uma grande apostasia no mundo. A grande apostasia. O apóstolo Paulo diz que haverá, por volta do tempo em que Cristo irá voltar, um grande abandono da fé. Apostasia é gritar alto contra a fé que um dia você abraçou.
Um grito de rebeldia contra aquilo que um dia você defendeu. Mas preste atenção. O silêncio, o seu consenso em ficar calado diante da mentira, já é um passo que nós damos para a apostasia. A apostasia, ela não se manifesta na nossa vida de um dia para o outro, de um mês para o outro. Quando você vê essas grandes figuras do mundo cristão, que um dia apostataram da fé e abraçaram ensinos contra o cristianismo, contra as grandes doutrinas do cristianismo, você percebe que eles não abandonaram a fé cristã do dia para a noite. Não foi de um mês para o outro, não foi de um ano para o outro. Você vai ouvindo os discursos e vai percebendo como eles vão mudando, como eles vão moldando a sua linguagem, a linguagem da sociedade, e de repente, dentro de alguns anos, eles apostatam da fé. Um grito de rebeldia de um coração que não é grato pela salvação que lhe foi ofertada. Esse é o ponto mais importante que eu tenho que destacar para nós. Esse é o perigo que ronda o nosso coração. Essa é a grande verdade que eu tenho que abrir os nossos olhos nessa noite. A apostasia. Não podemos abrir mão dos grandes pontos de verdade da doutrina cristã. Isso aqui é a verdade mais profunda que nós precisamos meditar nesse texto. À medida que nós vamos negociando as grandes verdades do cristianismo, o nosso coração ele vai abrindo brechas para que um dia nós apostatemos da fé. O abandono da fé. Paulo diz que antes do fim, muitos que se diziam cristãos abandonarão a verdade. Isso já está acontecendo. Isso aconteceu de maior ou menor grau durante a história da igreja. Durante 2000 anos. Mas nós percebemos que nunca em uma avalanche tão grande como nos nossos tempos. Hoje nós temos uma fé sem Jesus Cristo. Nós temos um cristianismo sem Cristo. Nós temos uma linguagem motivacional que domina os palcos das igrejas. Nós temos músicas motivacionais que dominam as nossas canções. Nós temos cultos que não são cultos. São reuniões, são ambientes de autoajuda. Estamos comprometendo a mensagem do Evangelho. Estamos preferindo uma vida confortável em vez de viver a verdade de Cristo Jesus. Imagina uma cena de um soldado que no meio da batalha larga as suas armas e vai para o lado inimigo. Esse é o retrato da apostasia. Para muitos crentes, hoje é impossível destacar, ressaltar qual é o verdadeiro culto do falso culto. Muitos crentes já não sabem discernir qual é o culto bíblico, o culto a Deus e um culto, uma reunião de autoajuda. Ninguém sabe, ou poucos sabem. Meu desafio para você, nessa ocasião aqui, é para que você permaneça firme na fé. Para que você não deixe a sua fé se abalar. Para que você não ouça os ruídos ao seu redor. Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você quer ser achado fiel no grande dia, você tem que reafirmar comigo e dizer, eu escolho perseverar. Mas você vai dizer, eu não suporto perseverar. Então você dobra os seus joelhos e diz, Espírito Santo, eu sou falho, fraco e não tenho forças. Me ajuda a perseverar. Hoje eu compartilhei com você 3 sinais importantes do fim dos tempos. O primeiro certamente é o perigo do engano que o apóstolo Paulo ressalta aqui nesta carta aos irmãos de Tessalônica. O segundo é que vai aparecer o homem do pecado. Mas mesmo que ele não apareça, comece a perceber os sinais e o espírito que o precede, a mensagem que o precede, que é fortemente anticristão, anticristo. E o mais importante, para que você reflita nessa noite, para que você durma pensando, para que você acorde pensando, para que você caminhe pensando, para que você viva pensando, é
o perigo da apostasia, a grande apostasia. Quando o nosso Senhor e Salvador voltar, eu quero saber em que lado você está. Se no lado daqueles que perseveraram até o fim, ou se no lado daqueles que, pela mordomia dos nossos tempos, apostataram da fé. Meu apelo a você é simples: esteja preparado, não se deixe enganar, permaneça firme na fé, continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Permaneça firme na fé. Permaneça firme na fé. Não desanime. Não desista. Não retroceda. Não recue. Não escute as vozes que querem que você retroceda.